TV Campus em Entrevista apresentando a nova administração para a comunidade. E hoje nós estamos na Pró-Reitoria de Graduação, praticamente, né, o cérebro de toda a universidade, porque aqui, né, os estudantes é o foco que eles têm, porque a graduação toda passa por aqui. Albertinho Luiz Galini é o Pró-Reitor de Graduação, não o Pró-Reitor, e nós estamos aqui com ele, aqui no gabinete dele. Bom, Galina, os projetos, os planos para essa Pró-Reitoria, né, que tem a tremenda responsabilidade de atender todos esses quase 30 mil estudantes que vêm para cá. Bom, inicialmente, queria cumprimentar, né, a todos e a todas e dizer que é uma satisfação muito grande trabalhar nessa gestão e principalmente em torno de uma política de gestão que envolve as pró-reitorias e, nesse sentido, envolve a própria Pró-Reitoria de Graduação. A Pró-Reitoria de Graduação, ela é uma pró-reitoria que é composta por duas unidades, subunidades importantes dentro da universidade. Uma é a Coperves, que é a Comissão Permanente de Vestibular, que é responsável por todo o processo de seleção dos candidatos ao ingresso da universidade. E outra subunidade, que é o DERCA, que é responsável pela parte do acolhimento em termos acadêmicos do futuro universitário na universidade. E essas duas subunidades, elas compõem com a Prograde digamos assim, uma estrutura universitária responsável pela parte acadêmica. A Prograde tem também duas coordenadorias muito importantes: a Coordenadoria de Acompanhamento e Desenvolvimento do Desempenho e Desenvolvimento do Ensino, que é a CADE, e a COPA, que é a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico. A CADE, ela é responsável hoje pelos processos de regulação dentro da universidade, ou seja, desde o início, quando se pensa em fazer um curso, criar um curso novo, fazer uma reformulação do curso, ou criar um curso nos polos, como a gente tem hoje, que é a realidade do EAD, todo esse processo ele é orientado pela CADE. A Copa, por sua vez, tem um outro papel, que é pensar, não só do ponto de vista do atendimento, mas estrategicamente, o acompanhamento à vida universitária, que vão desde das questões mais diárias em relação aos programas da universidade, programas como, por exemplo, atualmente a gente tem Parfor, Prolicem, PIBID, PET, mas também pensa a questão, digamos assim, da relação da universidade com os acadêmicos, com as escolas, através, por exemplo, de eventos como, até hoje, coordenados, que é Feira das Profissões, enfim, essa parte do planejamento dessas ações da Prograde. E a gente tem, então, com isso, uma pró-reitoria que é muito importante no sentido de que ela é, dentro da nossa universidade, uma pró-reitoria que a gente poderia dizer de pró-reitoria fim. Por quê? Porque o trabalho na Prograde, as atividades da Prograde, elas se orientam para a vida acadêmica. Bom, quais são assim os projetos e principalmente quais são os desafios? Hoje a gente sabe que a educação ela está sofrendo um processo de transformação. Hoje, por exemplo, a gente sabe que a partir de investimentos do governo federal em relação à reestruturação das instituições, três pilares básicos nortearam todo esse processo de reestruturação da universidade e ampliação da universidade, que foi a interiorização, e nesse sentido a gente tem na UFSM a presença dos campi. A gente também tem um outro elemento básico, que é
além da interiorização, a inclusão, e isso diz respeito aos nossos programas de ações afirmativas, às nossas atividades juntos aos estudantes cotistas. E também um outro elemento básico que norteou esse processo de expansão é a internacionalização. Que isso não é só uma atividade, não é só uma preocupação da Prograde, mas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e também da Secretaria de Assuntos Internacionais, que é a SAI. Então, conjuntamente com essas duas pró-reitorias, a gente também tenta dar conta de um elemento básico do processo de expansão, que é a internacionalização. Via o Mercosul, a América Latina, e a internacionalização com o restante das instituições do mundo. Bom, esse processo de transformação na educação brasileira, ele nos trouxe algumas preocupações em relação à nossa instituição. Por exemplo, a primeira delas é a situação complexa com que a universidade hoje se encontra. Hoje existem, além dos campi, existem vários níveis de ensino. Um exemplo é o crescimento do ensino técnico e tecnológico dentro da instituição. Um outro adicional é o crescimento e a expansão de uma modalidade que é a educação à distância. Bom, essa complexidade educacional na nossa instituição, ela tem trazido a certos problemas. Por quê? Porque junto com esse crescimento, com essa expansão, setores da universidade, por exemplo, como a Pró-Reitoria de Graduação, com o DERCA, Copervis, as coordenadorias, ainda estão aquém para atender essa demanda de maneira, digamos assim, eficiente e a contento da situação que a gente tem. Bom, a gente tem pensado muito sobre um outro aspecto que diz respeito à atividade da Prograde, que é o contato da Prograde com os cursos de graduação, que é, de fato, digamos assim, se a gente poderia falar em missão original da Prograde, é atendimento aos cursos de graduação. E nesse sentido, a gente verifica que com o passar dos anos e com essa complexidade, a Prograde tem um pouco se afastado dos cursos de graduação. E nós pensamos que isso é um objetivo central da Prograde, uma aproximação dos cursos. Via esses programas que a gente tem hoje, que eu falei anteriormente, e também de ações que nós podemos ter e projetos que nós podemos desenvolver ao longo desses 4 anos, nesse sentido de aproximação com os cursos, com os coordenadores, com os colegiados do curso, com o núcleo docente estruturante. E com isso, a gente está não só procurando dialogar com os cursos, se aproximar dos cursos, mas também oferecendo possibilidade para que, junto com os cursos, a gente consiga mudar o cenário do próprio hoje conceito que o curso adquire, da própria avaliação que o curso é submetida. A gente sabe que a gente ainda está num processo de aprimoramento dos cursos e, com isso, a Prograde quer estabelecer algumas metas básicas nesse sentido de aproximação e de parceria no sentido do trabalho de aprimoramento ou de excelência dos cursos. Portanto, é uma meta não tão simples, porque hoje a gente tem aproximadamente 140 cursos na nossa instituição. Esses cursos não estão localizados no mesmo local, eles estão, por assim dizer, dispersos nos campi, e a gente quer dar um tratamento igual, porque, acima de tudo, independente de nós termos um campus de Frederico, independente de nós termos um campo de Palmeira das Missões, de Silveira Martins e futuramente o campus de Cachoeira do Sul, a gente é UFSM. Então a meta da Prograde é a meta enquanto instituição. E isso ao dizer isso eu estou dizendo aquilo que é basicamente um lema dentro da nossa gestão, que é trabalhar com os cursos, trabalhar com as coordenações e não trabalhar para as coordenações e para os cursos. E também tentar trabalhar com os estudantes e não para os estudantes. É uma meta
ousada do ponto de vista da aplicação, da efetividade, mas pensamos que isso é uma tentativa de aproximação entre ProGrade e a graduação, que é, em última instância, aquilo que nós fazemos cotidianamente aqui na Pró-Reitoria. Sobre a responsabilidade também, que é da Coopervis, que é um do responsável do vestibular, mas também que tem uma função não só do vestibular, né, professor? Como é que são as metas para a Coopervis? Porque a Coopervis, às vezes, também faz concursos para outros concursos que não são vestibular, né? Bom, a Coopervis, ela dentro da nossa estrutura da Pró-Reitoria, a gente poderia... Eu tenho dito que o DERCA é a nossa subunidade que se orienta para o interior da universidade e a Coopervis para fora da universidade. Então, nesse sentido, esses dois vetores, para dentro e para fora, nos coloca numa situação muito interessante em relação à Coopervis. Porque, além de ter esse tipo de atendimento externo, que é relacionado a concursos, como, por exemplo, agora nós estamos dando um apoio em termos de concurso ao IFSUL, que está realizando um concurso com cerca de 5.000 candidatos, e a Coopervis tem um know-how de prática nessa área. A gente também está pensando que a Coopervis hoje ela serve como nossa ponte para as escolas. Independente se futuramente a gente tem ingresso por vestibular ou se vão ter uma proporção por SISU, o importante é que nós precisamos estar em contato com as escolas, desenvolver projetos com as escolas, nos aproximar da realidade do ensino médio e, quem sabe, do ensino, da educação básica como um todo. E, nesse sentido, então, a Coopervis vai fazer essa ponte entre a ProGrade, a universidade e a sociedade. E, para isso, contamos com trabalhos conjuntos com Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que são duas outras pró-reitorias muito importantes para alavancar esses projetos. Outro também desafio, professor, os cursos não surgem qualificados, normalmente essa qualificação vem com o tempo. A universidade tem vários cursos novos, né? Esse desafio, como é que o senhor pretende vencer, professor? Obviamente que não é um desafio que não se vence da noite para o dia, né? Não. Tradicionalmente, as avaliações dos cursos, elas eram pautadas sob três orientações. Primeiro, que é bem peculiar a um curso, né, de formação de ensino-aprendizagem, que é a questão didático-pedagógica. Um outro fator muito importante é os professores e a vida acadêmica a partir do professor. E um outro é a infraestrutura. Mas a gente tem notado que, ao longo do tempo, essas avaliações, por orientação do INEP, elas têm mudado gradativamente o foco. E hoje, por exemplo, as avaliações dos cursos, elas levam em consideração muito, por exemplo, elementos como o curso está se orientando do ponto de vista socioambiental. Qual é a forma com que o curso se orienta hoje em termos do acolhimento dos estudantes cotistas? A diversidade étnico-racial, a diversidade cultural, enfim, as questões éticas. Todas essas questões hoje elas fazem parte da avaliação do curso. Quando eu falei antes que a gente precisa desenvolver um plano que dê conta disso, estou falando desse suporte que a Pró-Reitoria precisa dar aos cursos de graduação para, além desses três elementos básicos, agora também obterem a avaliação a partir desse outro elemento que é parte da diversidade da nossa educação contemporânea. É verdade. Bom, a gente apresenta também quem são os novos administradores, né? Então, a pergunta no final que faz esta aqui, professor. Quem é Albertinho Luiz Galina, né? Quantos anos na universidade, como é que é a sua integração com a universidade, né? O que formou seu caráter também, né? Sim. Bom, eu venho da região do Alto Uruguai, da cidade de Barão de Cotegipe, sou cotegipense. Vim para Santa Maria da minha cidade para inicialmente fazer o curso de engenharia. Posteriormente eu fiz o curso de filosofia e a partir da conclusão do curso eu fiz o curso de mestrado aqui na UFSM também e depois fiz o meu curso de doutorado na Universidade de São Paulo. Desde o início
da minha carreira como estudante, e inclusive eu tive uma passagem quando fazia graduação, eu fiz um concurso e eu assumi como técnico administrativo em educação. Trabalhei por 4 anos aqui na instituição e foi muito importante porque, além da convivência com os meus colegas técnicos administrativos, foi um período importante para mim ter conhecimento da universidade, agora como servidor. Então, isso para mim, eu considero como uma aprendizagem muito importante. Depois, claro, fui coordenador de curso, a partir do momento que eu fiz o ingresso como professor em 95, fui coordenador de curso, chefe do departamento. Atualmente sou professor do curso de filosofia e professor do departamento de filosofia. Então, a minha vida acadêmica, pode-se dizer assim, há um bom tempo, é de identificação com a nossa instituição. E acho que isso, para mim, é muito importante, porque desenvolver e desempenhar um papel da gestão implica nessa identificação que eu considero fundamental. Eu posso dizer que tive a minha formação na UFSM. E, com isso, eu pretendo contribuir nessa gestão, nessa pró-reitoria, tendo o mesmo empenho com que eu me dedico ao curso e às questões em gerais. Bom, vocês viram, né? Demonstrou que está bem inteirado da função e do que é a pró-reitoria, né? E certamente o sucesso vem pela frente. Fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco apresentando mais um pouco dessa pró-reitoria, ok? Até daqui a pouco. TV Campus Entrevista está mostrando hoje a pró-reitoria de graduação. Nós estamos aqui com a pró-reitora adjunto, Luciana Batistella, que essa pró-reitoria tem muitos departamentos e muita responsabilidade, né? O professor falou, mais de 140 cursos. Luciana, a tua função dentro da pró-reitoria, né? O que te compete, né? E como é que tu pretende desempenhar essas funções? Bom dia a todos. Eu vou, né, como pró-reitora adjunta, né, da graduação, eu estou a cargo da coordenadoria, não é, de planejamento acadêmico, a COPA. E ali, dentro da COPA, nós temos uma série de programas que são desenvolvidos de maneira institucionais e outros que nós estamos tentando implementar ainda em função da questão restrição orçamentária e tudo mais. Então, é muito provável que para o ano que vem nós avançamos em termos de projetos. Atualmente, a coordenadoria, não é, de planejamento acadêmico, ela trabalha com mapeamento de processos, melhorias de fluxos e estabelecendo melhor, buscando, não é, estabelecer melhor a relação entre os coordenadores de cursos de graduação, os secretários, não é, de cursos, a coordenação, enfim, e para os alunos, um facilitador nessa vida, de organização de rotinas, certo? Que tem que estar bem estabelecidas para que as coordenações de cursos, né, e os estudantes em si não se preocupem apenas com esse processo rotineiro, que deveria estar burocratizado dentro da instituição, não seja um dificultador, e sim algo que seja fácil, de fácil acesso para eles, né, de fácil entendimento, de fácil adoção, e para que eles possam, principalmente as coordenações de curso, pensar no sentido de em planos maiores para seus cursos, não é? E como desenvolver melhor os seus cursos de graduação. Entra nesse aspecto também, o EAD, como é que é esse desafio? O EAD, como um curso de graduação, ele entra também dentro dessa perspectiva de organização de procedimentos, e nós vamos além do ensino à distância, nós temos a questão de mobilidade acadêmica entre as instituições. Então, é como o aluno nosso da instituição, como é que ele procede para
ir para outras instituições por um período de 1 ano e se não perder o vínculo acadêmico aqui, cursar disciplinas fora, porque é muito importante não ficar preso somente no local de formação, enfim, ter essa pluralidade de formação, poder participar em outras instituições. E coordenamos também a vinda dos alunos de fora da instituição, né, que queiram de outras instituições de ensino, né, vinculadas à Andifes, que venham para cá e participem por até 1 ano, não é, frequentando, fazendo as disciplinas de curso. Fora né, esse programa de mobilidade acadêmica, nós temos também os PETs, né, a coordenação dos PETs ali dentro da Copa, o incentivo, a avaliação deles, a participação, por exemplo, da questão da JAID, como eles se organizam e participam, o ProLicen, que é um programa de licenciaturas, que também está vinculado ali ainda, né, enquanto estrutura da Prograde atual, ainda na Copa. E Parfor, né? O Parfor também trabalha ali junto, né, na formação de professores, atuando na formação de professores. São programas que são desenvolvidos atualmente. E, claro, né, numa perspectiva futura, se nós formos falar em termos de planejamento, como estava, né, anteriormente falando, existe toda uma série de projetos que a gente está, né, já com previsão, já estão desenvolvidos, né? Eles estão prontos, mas eles não estão em vigor ainda, em função de restrições orçamentárias, que para o ano que vem, provavelmente, essa barreira, né, nós vamos conseguir superar ela e trabalhar vinculando muito fortemente às coordenações de cursos, aos seus procedimentos, buscando e enfatizando a excelência nos cursos de graduação, que é o que a instituição espera. A gente vê muito estudante interessado na questão da mobilidade, né? E praticamente os incentivos existem, as possibilidades existem muito mais do que antes, né? Como é que é possível participar, né? E o que o aluno deve fazer para participar desse projeto de mobilidade? A mobilidade acadêmica, o nosso aluno, nosso acadêmico, ele tem que entrar em contato com a gente, tem que ter um currículo ilibado, vamos dizer assim, ou seja, não pode ter muita reprovação. E a partir do momento que ele pode acessar um site que está reformulado, né, nós fizemos uma reformulação, e que tem a indicação de uma série de instituições que recebem ele, porque não é qualquer instituição que tem que estar dentro do assinado acordo do Andifes, né? Então, a partir do momento que ele entra no site, ele pode ver uma série de instituições de ensino que têm esse acordo e entrar em contato com a Prograde de lá, porque os prazos são diferenciados, né? Então, por exemplo, o aluno nosso ele tem que entrar em contato com o calendário acadêmico das outras Progrades ou Proreitorias de Ensino e verificar as datas, né, específicas, limites para a inscrição. Assim como aqueles alunos que querem vir frequentar a instituição nossa, nós temos no nosso calendário acadêmico 2 datas específicas. Não lembro agora, né, mas eu acho que até 31 de maio, por aí, a inscrição dos alunos que querem frequentar o 2º semestre na nossa instituição. E o desafio que vocês têm pela frente com os campi, né? E principalmente no caso de Cachoeira, que está para sair aí. Como é que vai ser essa preocupação, essa mobilidade também com essa turma aí? Tu diz, né, no sentido deles virem para... Tem o planejamento até desses cursos, como é que vai ser feito? Quem trata dessa questão toda do planejamento dos cursos do desenvolvimento desses cursos da unidade de Cachoeira é a CAD, que eles estão agora desenvolvendo os projetos, os PPCs dos cursos. Então, a equipe ali, já fizeram 3 PPCs novos e, a princípio, para agosto, nós vamos ter, né, um novo vestibular, enfim, ou o processo seletivo, eu acho que vai ser através do Enem, SISU, né, para aquela unidade, ou seja, vão ser, acho que em torno de 5 novos cursos. Bom, e no final, aquela pergunta, né? Quem é a Luciana? Né? Como é a tua integração com a universidade, né? E também a própria tua formação, né? E o que te influenciou também, né, nessa universidade, Luciana? Bom, eu já estou aqui na universidade trabalhando como professora, né, há 17 anos. A minha origem, né, é no Departamento de Ciência Administrativa. Sou formada em administração e desde que entrei estou ministro, né, um foco principal assim da minha atuação é a área de marketing,
né, que é apaixonante, né, que é uma dedicação em termos de pesquisa, extensão, publicações que se faz com relação a isso, né, o forte, né, eu acho que eu gosto muito da sala de aula, tenho um carinho muito grande por estar junto com os alunos, desenvolvendo esses projetos, não é? Externos depois com relação às empresas, trabalhar com Objetiva Júnior, que é uma coisa que nos coloca muito em contato com a empresa júnior nossa, em contato com as empresas, e a forte atuação deles, né, na dinâmica empresarial, e que é uma forma de nos permitir, vamos dizer assim, trazer para nós, professores, o contato diário com a empresa, que eu acho extremamente importante, a gente não perder, enquanto professor, pesquisador, esse contato, né? No caso do administrador em especial. Bom, nós apresentamos então o que é a Pró-Reitoria de Graduação. A TV Campus Entrevista vai continuar apresentando a nova administração da Universidade Federal de Santa Maria, ok? A gente volta numa outra oportunidade. Obrigado, até a próxima.